Olá, queridos dos nossos pequenos grupos da nossa primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Em sequência, as nossas reflexões, cujo tema central é o pluralismo, buscaremos hoje entender o quanto histórias influenciam na formação da nossa visão de mundo e acabam delineando os nossos comportamentos. Todos nós gostamos de boas histórias, seus prólogos, seus enredos e os seus epílogos. As histórias que ouvimos e contamos são, em essência, uma forma de construção da nossa visão de mundo. Através das histórias, partilhamos não somente emoções, mas também as nossas percepções de bom e de mal, de certo e de errado, de heróis e vilões, de protagonismo ou antagonismo. Por essa razão, é na arte que se encontra uma enorme fonte de histórias que emitem e interferem na formação dos nossos pensamentos, mas também das nossas percepções. A beleza e o espanto da arte são a sua capacidade de contar histórias. O contador de histórias é um artista, assim como é o pintor, o escultor, o cantor ou mesmo o compositor. Contamos histórias para dar sentido a situações que, se tratadas de outro modo, seriam confusas ou até mesmo ininteligíveis. No modelo humano, as histórias por vezes omitem fatos irrelevantes ou mesmo sombrios e enaltecem uma essência que por fim será a mensagem da história. É por isso que elas nos atraem, sejam pelo formato, como forem, queremos sempre ouvir, queremos sempre ver, interpretar e no final elas nos ajudam a construir os nossos sentidos. Há de fato uma enorme e definitiva influência das histórias na nossa forma de enxergar o mundo. A teoria pode parecer complexa, mas simplificando esse conceito, ao final ele tem por objetivo tão somente estabelecer uma narrativa que posiciona conclusões e gera percepções àqueles que ouvem as histórias. Uma vez que entendemos a relevância das histórias sobre o nosso contexto de vida, é importante também perceber que o formato e modelagem das nossas percepções são impactadas pelos tipos de histórias que vivenciamos. Sim, eu estou falando das nossas experiências. Analisando sob uma perspectiva pluralista, temos então uma diversidade enorme de visões de mundo, formas infinitas de histórias formadoras de opiniões e modelos que estão por toda parte e nós estamos expostos a esse universo de visões. Relevante ainda ao pluralismo, por trás de cada pessoa e suas diversas características, sejam elas quais forem, existe sempre uma história de vida formando o personagem que se apresenta nas nossas relações pessoais e precisamos estar abertos a ouvi-las e a interpretá-las com respeito, com amor e acolhimento. Parafraseando Tim Keller, o autor do livro, temos aqui uma releitura de um jovem pastor de ovelhas, Davi, enfrentando Golias, encontrando-se com Golias, um gigante filisteu de quase 3 metros de altura, com treinamento militar, armadura, armamento e, sobretudo, um treinamento de militar, um treinamento de luta, uma vida totalmente voltada para o confronto físico, também com fama de um eliminador de inimigos. É certo que em Israel ninguém estava disposto ou minimamente preparado para enfrentar um oponente com tão grande disparidade física, instrumental e também técnica. Mas então surge Davi, um pastor de ovelhas, sem treinamento, sem porte físico e sem habilidades militares. Porém, com muita coragem e fé, e com apenas um só golpe, vence o inimigo e coloca Israel vitorioso sobre esse terrível e temido inimigo. Bem,
A verdadeira essência dessa história sugere algo como: ainda que a situação seja caótica, que você esteja despreparado, fraco e cheio de medo, você pode ser o herói. Mas existe ainda uma segunda linha mestra, uma segunda história mestra que nos mostra que todos nós somos Israel. Todos nós estamos encolhidos, cheios de medo, despreparados. O inimigo, por outro lado, é forte, é amedrontador, é a potestade das trevas, é o próprio mal que nos está encurralando em situações diárias, em dificuldades que muitas vezes nos deixam realmente em situações muito difíceis. Não temos coragem e nem temos força. Mas Deus nos envia um Salvador, um herói totalmente diferente do tradicional, um herói inusitado, divergente da visão humana, mas que em total conexão com o Deus Pai e com um só golpe, também liberta o seu povo do poder das trevas. Bem, a Bíblia, através de uma trama incomum, nos traz uma visão cristã do mundo. De modo inconvencional, somos apresentados culpados a partir da influência do pecado. Somos todos vilões, todos maldosos, impiedosos, porque o mal do pecado tornou a humanidade decaída e incapaz de mudar o próprio rumo. Surge então um herói verdadeiro. Um herói que, pelo costume da época, inclusive usava capa. Tinha poderes sobrenaturais de verdade. Sua única e secreta ambição era salvar o mundo. Na verdadeira história, o protagonista era de origem simples, pobre, e a sua conversa falava de coisas simples e pequenas. E ao final se revelava sempre grande e poderosa. Numa delas, registrada em Mateus 13, nos versículos 31 e 32, diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Agricultura e coisas da natureza eram muito relevantes àquela época e parece hoje nem fazer sentido a nossa cultura extremamente tecnológica. Mas a parte física e histórica dessa história é sobre um grão de mostarda. E, na verdade, ele estava comparando este pequeno grão com o reino de Deus, essa semente de mostarda, que realmente tem um tamanho insignificante. Mas assim como essa semente, o reino de Deus não pode ser medido pelos seus começos aparentemente insignificantes, mesmo que em dimensões. Pequenas coisas, aparentemente insignificantes nas mãos de Deus, têm finais grandiosos. Um pequeno jovem pastor, uma pequena criança, um pequeno grupo de 12 homens rudes, uma mulher muito jovem, ainda virgem, concebendo o próprio Deus. Deus sabe como nós somos rápidos em desprezar o potencial daquilo que parece ser insignificante para nós. Ao mesmo tempo, somos frágeis, falidos e imperfeitos. Contudo, Deus nos ama, nos acolhe e nos adota, conduzindo-nos deste modo à grandeza para a qual fomos criados. Não temos propósito e grandeza fora de Deus. É somente através dele que encontraremos essas coisas. O verdadeiro herói da história, de maneira contrária às histórias contadas no cinema, nos livros, nos mostra como amar. Por que amar? Demonstrar empatia, perdoar e trabalhar pela restauração do que o pecado destruiu. Somos, às vezes, antagonista desse propósito e precisamos nos lembrar de que o verdadeiro protagonista da verdadeira e real história não nos salvou através de princípios físicos, matemáticos ou mesmo teorias científicas. Ele não falou conosco através de gráficos,
de mapas ortográficos, redes sociais, globais ou mesmo multimídia. Deus não usou estatísticas humanas e obscuras para mudar sistemas e infraestruturas maculadas pelo pecado. Em vez disso, ele nos deu uma história de criação, queda, redenção, consumação. A história de um homem chamado Jesus. E por meio dessa história, ele nos pede que o sigamos com a nossa vida e com as nossas histórias, reescrevendo histórias. Que sejamos sempre dispostos a formatar uma nova história em Cristo Jesus. E a partir desta nova história, impactar outros corações, outras vidas, mostrando-lhes que o poder do sangue de Jesus pode mudar qualquer história, mesmo a minha, mesmo a sua e a do mundo todo.